8h05, Jornal Gente aqui pela Rádio Bandeirantes, direto de Brasília. Agora, Cláudio Humberto também com um destaque chegando. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. E é muito suspeito, acho isso, sabe? Essas investidas do governo para desestabilizar, inclusive, a política monetária, de aumentar a inflação, de tomar o poder no Banco Central, é tudo muito estranho, sobretudo porque envolve algumas figuras que até já andaram na cadeia por corrupção. É preciso lembrar também que todos os presidentes do Banco Central, ex-presidentes, quando ouvidos sobre isso, também defendem a posição do atual ocupante do cargo, tanto quanto os economistas mais responsáveis deste país. Eu trago aqui como destaque, né, a retomada de uma proposta de emenda constitucional que está na gaveta do presidente do Senado desde 2019. Está lá dormitando desde 2019, que trata do estabelecimento de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse projeto especificamente, que foi tirado da gaveta agora pelo próprio autor, está tentando ali arrancar da gaveta do Pachecão essa proposta que ele apresentou lá em 2019, o senador Plínio Valério, e que portanto, estabelece mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá atrás, quando ele apresentou essa proposta, ele é um senador do PSDB, quer dizer, não tem nada de bolsonarista roxo, né? Nem tampouco é um petista militante, ao contrário, ele é tucano, né? E ele apresentou esse projeto lá atrás, mas já disse naquela ocasião que não era a intenção dele promover qualquer tipo de retaliação e etc e tal. O fato é que esse é um tema que, no mínimo, precisa ser discutido. Há outras propostas do ex-senador Lazier Martins, por exemplo, que estabelece 10 anos de mandato para ministro do Supremo, que é um belo de um mandato, né? 8 anos já é uma beleza, né? Só ver o mandato de senador de 8 anos, né? E também outras medidas, como, por exemplo, a alteração das regras de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no sentido, a intenção do legislador é garantir um mínimo de qualidade, né, que está faltando na Suprema Corte brasileira. A gente fica imaginando, né, os grandes juristas, grandes magistrados que já passaram por ali, quando contemplam o que deixaram, né, enfim, deve ser, se estão vivos, devem sentir uma imensa tristeza. Mas o fato é que também é preciso, como já disse o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor da proposta, é preciso limitar esse mandato, porque ele traz duas coisas boas, pelo menos duas coisas boas. Uma é mostrar ao ministro que ele não é um semideus, é poder demais na mão de uma única pessoa que nunca foi eleito nem síndico de prédio, nunca disputou um mandato para coisa nenhuma e de repente é investido de um poder, o poder de anular em decisões monocráticas, né, anular decisões dos chefes dos outros poderes, decisões dos outros poderes, né, anular ou neutralizar prerrogativas dos outros poderes, como se o Supremo Tribunal Federal fosse tutor dos poderes da República, o que absolutamente não está previsto na Constituição, né? Afinal de contas, são seres humanos guindados ou que recebem subitamente tanto poder, né? E o estabelecimento do mandato dá a possibilidade também a quem escolhe os ministros ou escolheu os ministros a corrigir, né? A poupar o país de mais desgastes, né? Há ministros cuja vocação é ser delegado de polícia. Ali tudo bem que é uma belíssima de uma profissão, mas o delegado de polícia deve explicações, além da sua própria corporação, corregedoria, etc. e tal, deve explicações e obediência à justiça. E quando um delegado de polícia ou alguém com espírito de delegado de polícia vira ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deve explicações a quem? A ninguém. E aí ele toma as medidas que achar que deve e fica todo mundo cheio de medo até de criticar a atitude do ministro, né? Também é preciso que esses ministros que têm
com o mandato a cumprir, né, ceda lugar a outros, dê oportunidade a outras pessoas, outros especialistas, outros juristas, outros magistrados, até preferencialmente de carreira, para exercer essa função que é a mais importante da justiça brasileira.